Hoje vamos falar sobre como começar na área. Pessoal, eu quero que vocês entendam, eu tenho uma visão muito específica sobre isso, tá? Como começar na área, justamente porque eu já trabalho na área aí tem mais ou menos uns 10 anos, né? Tem 10 anos que eu já trabalho na área e eu participei por muitas empresas, né? Já trabalhei com muita gente, já trabalhei com muito QA, já trabalhei com muito desenvolvedor. E além disso, eu também tenho meus mentorados, né? E desde que eu entrei na área, eu trago pessoas para a área de qualidade. Desde que, né, eu comecei como QA, eu lembro que eu já trazia outras pessoas, né? Talvez vocês já saibam aí. Já trouxe meu cunhado, foi a primeira pessoa que eu trouxe para a área de qualidade. Temos o Joey, a gente tem o primo da minha esposa, que é o Guilherme, o Gui, e também acabou entrando aí quando a gente falou mais sobre isso. E aí, galera, eu percebi que algumas coisas que eu achava que você precisava aprender de início, na verdade, não eram as coisas certas para se aprender. E eu descobri que tinha um caminho muito mais simples para você estudar, que não mais simples, mas eu acho que um caminho mais de uma forma mais contínua e guiada para você poder estudar sem precisar se preocupar tanto, tipo, em outros caminhos. Por quê? Porque aquele caminho, né, aqueles conhecimentos, aqueles conteúdos ali te tornariam um QA, de forma mais fácil. E galera, para mim, a forma mais simples de você iniciar como QA, ou forma mais simples de você estudar como QA, primeira coisa, você vai estudar teste de software, tá? Mano, o que você quer dizer com teste de software? Teste de software é justamente ter conhecimentos e entender como criar estratégias e documentações para testar softwares, tá bom? Esse conhecimento, apesar de ser algo que existe documentação, obviamente, para poder ensinar como fazer isso de forma programática, é um conhecimento que você detém já no seu trabalho ou na sua vida, no dia a dia, tá bom? Então, eu indicaria você começar a estudar sobre teste de software. Ah, man, e onde eu posso estudar sobre esse teste de software? Galera, aqui na LumiStack a gente posta todo dia, a gente fala basicamente todo dia sobre teste de software. Às vezes a gente fala sobre assuntos um pouquinho mais focados para a parte de automação, para a parte de ágil, às vezes desenvolvimento. Mas teste de software vocês vão ver eu falando muito sobre, tá? Basicamente sem fim aí. E eu vou trazer aqui alguns lugares que você pode também ler ou pesquisar sobre, tá bom? Ó, Felipe Collins falou aqui: mano, tô em Portugal, tô estudando por módulos independente, fiz um plano de teste e gestão de bugs, lógica de programação em Java e agora tô em GitHub. Próximo passo é metodologia ágil? Então, Felipe, cara, na minha opinião, eu entendi que você tá em Portugal, que legal, cara, e é bom que você esteja trabalhando com Java, porque eu sei que em Portugal tem bastante projeto aí que utiliza Java, isso é bem legal. Agora, a parte que você estudou sobre gestão de teste e plano de testes, eu acho que é bem legal, porque tá tudo dentro aí do que eu já falei, de teste de software. E aí, o que eu iria indicar para você, Felipe? Por exemplo, você falou, poxa, eu já tô estudando Java, agora eu tô estudando Git. Tá? É legal, programação e automação de testes, né? No caso, você tem que aprender programação básica com Java. Aí sim você poder aprender testes automatizados, seja com Playwright ou seja com Selenium, que são ferramentas excepcionais para se trabalhar com teste automatizado, tá bom? Agora, eu concordo que você já deveria estar vendo sobre isso? Não. Na minha opinião, metodologia ágil deveria entrar antes de programação, tá? Com Java. Até mesmo lógica de programação. E não só isso, eu acho que você estudou pouco sobre teste de software. Apesar de ter estudado, sim, sobre plano de teste e gestão de bugs, que são coisas que são indiscutivelmente importantes aí para o seu dia a dia como QA, na minha opinião, você acabou estudando algo um pouco raso. Ó. Selenium ao invés de Cypress. Felipe, é que Java, se você está estudando Java, tá? Se você está estudando Java, Java não funciona com Cypress. Agora, se você estiver estudando JavaScript, tá? Que são duas linguagens completamente diferentes, aí sim você pode trabalhar com Cypress. Se você usa Java, não funciona Cypress, tá? O Cypress não funciona com Java, só com JavaScript mesmo. Por isso que eu falei de Selenium ou Playwright. Tá bom? E aí, cara, o que acontece? Você acabou vendo a parte de teste de software de uma forma um pouco... Se é isso, né, que você tá trazendo, você acabou vendo a parte de teste de software de uma forma muito rasa. E eu falo isso não porque é difícil aprender sobre teste de software e absorver sobre essa informação, mas porque as pessoas acabam pulando algumas etapas, na minha opinião, em relação ao que eu ensino, tá bom? E aí, o que eu diria? Você já usou JMeter? Cara, nunca usei JMeter, já vi funcionando. É bem simples, é um programinha bem simples de usar. Mas galera, vamos falar sobre teste de software. Tá vendo como as pessoas elas focam muito em ferramentas? Olha, o Felipe ele nem ficou assustado aí que eu mencionei sobre, aprender mais sobre teste de software. Não, ele falou, poxa, mas e Cypress, né? Ao invés de Selenium,
Eu nem estava falando sobre ferramenta. E ferramenta, apesar de ser algo muito importante para o mercado, galera, ferramenta você aprende. E eu falo isso por quê? Deixa eu tentar te mostrar. Quando eu comecei na área de qualidade, a linguagem que eu utilizava era Ruby, e eu utilizava aí Selenium para poder fazer teste automatizado front-end, e também utilizava Capybara, tá bom? Ou Capybara ou Capybara, né, em inglês, literalmente, ou Capivara aí. Na época era uma ferramenta muito utilizada. Hoje ainda tem empresas que utilizam essas mesmas ferramentas, né? Mas menos. É um tipo de tecnologia que hoje em dia a gente não utiliza tanto, eu não vejo o mercado utilizar tanto. E eu não vejo crescer também, até porque Selenium, hoje, né, ele era a ferramenta mais utilizada e hoje ele compete com mais duas ótimas ferramentas de automação aí de teste front-end. E galera, eu só aprendi outras linguagens, ou melhor, eu fui aprendendo outras linguagens conforme as empresas precisavam. Eu sabia Ruby e Selenium, aí eu consegui uma vaga para trabalhar com Java e Selenium. Depois eu consegui uma vaga para voltar a trabalhar com Ruby, só que para trabalhar com parte de API, com RSpec. E adivinha, eu não conhecia. E assim eu aprendi. Depois, eu comecei a trabalhar não somente com Ruby, mas eu comecei a trabalhar com JavaScript numa outra empresa. JavaScript, adivinha com o que eu comecei a trabalhar em 2019? Com Cypress. Vocês estão vendo como a minha base, de verdade, meus fundamentos de teste de software, galera, são os mesmos desde o começo. Claro, com muito mais experiência embutido, mas as técnicas, as estratégias, os nomes são os mesmos de sempre. As tecnologias mudaram. E eu aprendi elas. Então, não fiquem focados tanto com tecnologia, com ferramenta. Ferramenta você aprende. Não estou falando que você tem que se encostar e não aprender nenhuma. Longe disso. Mas se você já sabe pelo menos uma, já está muito bom. Então tome cuidado, porque às vezes as pessoas acham que aprender sobre teste de software e os conceitos de teste de software é fácil. E apesar de, sim, ser fácil, você não pode deixar para lá, porque senão você esquece. Principalmente se você não bota em prática no seu dia a dia.